Morte de um homem de 34 anos na Cova da Moura, na Amadora, após ser atingido a tiro. Embora a PSP tenha aumentado a presença policial na área da Cova da Moura, o responsável pelos disparos ainda não foi identificado. FC Porto Nacional. Farioli altera 5 jogadores na equipa. Após a derrota contra o Casa Pia e o empate com o Sporting, o FC Porto visa retornar às vitórias diante do Nacional na Madeira. Samu, Martim, Kiuyer e Moura não fazem parte da convocatória. Acompanhe aqui em direto. Um cometa com um feito inédito, Johannes Kleib alcançou 9 medalhas de ouro. O esquiador norueguês conquistou o seu 4º título em Milão-Cortina, ao vencer a estafeta de 4x7 5 km, tendo já obtido 5 em 2 edições anteriores dos Jogos Olímpicos de Inverno. Grupo de javalis nada através da Marina de Albufeira. Pescadores captaram imagens dos animais a nadar nas proximidades do Porto de Recreio. Indivíduo de 34 anos é vítima de disparos na Cova da Moura. A PSP informou que os eventos ocorreram aproximadamente às 4 horas e 15 minutos. Reinício das buscas para o casal de idosos de Montemor Velho às 9 horas. Na manhã deste domingo, as autoridades recomeçaram as operações de busca no intuito de localizar o casal de idosos que se encontra desaparecido em Montemor Velho, no distrito de Coimbra, desde a passada sexta-feira. Suspensão das eleições em Bidoeira de Cima devido à falha de eletricidade. Após o adiamento das eleições presidenciais em Bidoeira de Cima devido aos danos causados pela tempestade Christine, a votação encontra-se novamente suspensa por falta de fornecimento de energia elétrica. Papa solicita que o Ano Novo Lunar sirva para promover a paz. O Papa Leão XIV solicita que o Ano Novo Lunar represente uma oportunidade para promover a paz e a prosperidade. Gaspar Castelo Branco, a recordação de um pai, a obrigação de uma nação. Gaspar Castelo Branco ao lado do filho, Manuel. Livros, a narrativa de Mães e Filhas por Bruna Dantas Lobo. Em Horas Azuis, Bruna Dantas Lobato aborda a separação que, em certas ocasiões, a vida estabelece entre laços íntimos e a estagnação que resulta quando a rotina comum se desvanece. Vídeo. Zonas afetadas pela tempestade foram sobrevoadas pela Força Aérea. As filmagens da Força Aérea Portuguesa durante o voo realizado neste sábado. Risco de derrocadas é destacado pela Proteção Civil. E-Redes tem 26 mil clientes sem eletricidade. Ainda há cerca de 26 mil clientes da E-Redes sem eletricidade. Embora os rios estejam a voltar aos níveis habituais, a Proteção Civil emite um aviso sobre a possibilidade de cheias, deslizamentos e derrocadas. Campo de Ourique. 4 indivíduos arrestados por tráfico de estupefacientes. A PSP informou que uma operação realizada na sexta-feira culminou em 4 detenções e na apreensão de 2.000 doses de heroína e cocaína. Um dos indivíduos detidos foi colocado em prisão preventiva. Tiago Nogueira, os 4:30, participei em jogos de futebol com o Éder, o herói nacional da final do Euro 2016. E onde é que joguei com ele? Na aldeia onde residem os meus pais, Ademia. Tive a oportunidade de jogar na académica com muitos que eram realmente talentosos e não conseguiram tornar-se profissionais. Tiago Nogueira, membro dos 4:30, evoca a sua experiência como futebolista no posto emissor. Calas, a Europa o que não lida com o apagamento civilizacional. Na Conferência de Segurança de Munique, a chefe da diplomacia europeia fez um discurso que se opôs às declarações feitas na véspera pelo secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio. Coração Tudor adquirido pelo British Museum por 4 milhões.
Uma obra datada do início do século XVI, que supostamente foi utilizada para celebrar o noivado da princesa Mary, filha dos reis. Bad Bunny, o universo aos seus pés. O cantor porto-riquenho, proveniente de origens modestas, desafia Donald Trump. Suspensas as buscas pelo casal de idosos de Montemor Velho às 18h20. O casal, com 68 e 65 anos, que vive em Verride, deixou a sua residência e não voltou, levando os familiares a emitirem o alerta às 19h45 de sexta-feira. A Belo Horizonte de Grace Passo destaca-se na Berlinale. A estreia de Grace Passo na realização, intitulada Nosso Segredo. Um capitão está sempre presente para salvar a equipa de soldados lesionados. Após diversas faltas e a queda de rendimento de Fruold e Mora, o FC Porto voltou a vencer no campeonato, suportado por uma dupla de centrais dominante e um Diogo Costa fundamental no momento oportuno. 0-1. Carnaval da Mialhada adiado por causa das condições meteorológicas. A Associação do Carnaval da Bairrada comunicou que os espectadores têm a opção de devolver os bilhetes ou mantê-los para um dos outros 2 dias. Isabel Guerreiro, a primeira mulher a ocupar a liderança de um grande banco em Portugal. Liderança. Diante de um cenário de taxas de juro reduzidas, Isabel Guerreiro enfrenta o desafio de manter a rentabilidade e expandir o negócio do Santander em Portugal, sem aquisições previstas. Socalcos desventrados, muros em ruínas e podas em atraso nas vinhas do Douro. Os prejuízos somam milhares de euros, mas as estimativas ainda são preliminares. Muitos socalcos centenários que sustentavam a paisagem classificada como património mundial tornaram-se vulneráveis devido à quantidade de água que caiu nas últimas semanas. Evento beneficente, Amor ao Centro, arrecadou 18.707 euros. A iniciativa de captação de recursos do Concerto Solidário, Amor ao Centro, destinado a apoiar as vítimas da Depressão Christine, ocorreu em torno do espetáculo que se realizou na Casa Capitão, em Lisboa, no dia 11 passado. Entre as artistas que se apresentaram estavam Yolanda, Surma, Joana Espadinha e Ana Lua Caiano. Violência doméstica. Detido não pode contactar vítima. O Tribunal Judicial de Santarém impediu o homem, de 39 anos, de se aproximar da residência, do local de trabalho e dos espaços que a ex-companheira, de 34 anos, e os filhos costumam frequentar. Suspensão dos trabalhos até solucionar a questão. André Wemmans declara que a votação em Bidoeira de Cima foi interrompida devido a falhas na eletricidade. Ele acrescenta que, caso a paragem ultrapasse 3 horas, a mesa será encerrada e os votos não serão contabilizados. Segunda volta em 20 freguesias e secções de voto. Hoje, 20 freguesias e secções de voto que postergarão a segunda volta das eleições presidenciais devido à situação de calamidade vão votar, embora já se saiba quem será o próximo Presidente da República. Eleitores foram transportados pelas Forças Armadas para a votação em Alcácer do Sal. No distrito de Setúbal, Alcácer do Sal foi um dos municípios que solicitou o atraso na votação da segunda volta das eleições presidenciais. Seguro triunfa em todas as 20 freguesias impactadas pelas más condições meteorológicas e, domina, em Alcácer do Sal. António José Seguro obteve um desempenho superior à média nacional em 16 das 20 freguesias. A elevada abstenção revela um ato eleitoral que já não teria efeitos decisivos. Situação desastrosa. Independentemente de se tratar de um incêndio, uma inundação, a desagregação de uma arriba ou um acidente com um equipamento, a resposta inicial de qualquer governo é enfatizar a imprevisibilidade e a total excepcionalidade do acontecimento. Análise de Rui Gonçalves.
20 horas. Chega apoio à extensão da situação de calamidade. A situação de calamidade e a isenção de portagens finalizam hoje à meia-noite. Além disso, António José Seguro triunfa na segunda volta na freguesia de Salvaterra de Magos, obtendo mais de 200 votos que André Ventura. Seguro triunfa em todas as 20 freguesias impactadas pelo mau tempo e destaca-se em Alcácer do Sal. António José Seguro obteve um desempenho superior à média nacional em 16 das 20 freguesias que enfrentaram o mau tempo e que atrasaram a votação. A elevada abstenção espelha um ato eleitoral que não influencia o resultado final. Situação desastrosa. Independentemente de se tratar de um incêndio, uma inundação, a desagregação de uma arriba ou um acidente com um equipamento, a resposta inicial de qualquer governo é enfatizar a imprevisibilidade e a total excepcionalidade do acontecimento. Análise de Rui Gonçalves. Celebridades unem-se em apoio às vítimas das intempéries. Unidos somos mais fortes. Personalidades reconhecidas entre os portugueses estão a apoiar aqueles que necessitam e a incentivar o empenho de todos. Remunerações dos banqueiros mantêm-se em alta, 6 executivos do Wall Street arrecadam 250 milhões no ano. Os responsáveis do JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Wells Fargo e Morgan Stanley receberam, cada um mínimo de 40 milhões de dólares. No Reino Unido, os montantes oscilaram entre 7 milhões e 17 milhões de euros. Sporting Famalicão. Borges introduz ataque móvel na ausência de Soares. Após as vitórias de Benfica e FC Porto, os Leões enfrentam os famalicenses e precisam de vencer para preservar as distâncias. Luís Soares está indisponível devido a um castigo. O jogo começa às 20 horas e 30 minutos. Acompanhe aqui. Trump revela 5 mil milhões de dólares do Conselho de Paz para Gaza e solicita a desmilitarização do Hamas. Trump sublinhou que é crucial que o Hamas honre o seu compromisso de desmilitarização total e imediata. Francisco Pedro Balsemão inspira alunos do 6º ano a adotar uma mentalidade empreendedora durante um dia como professor. Saindo do seu escritório no Grupo Empresa, Francisco Pedro Balsemão lecionou para os estudantes do 6º ano da Escola Fernando Pessoa, incentivando-os a pensar como empreendedores. Mas, afinal, o que é um empreendedor? Um dos alunos expressou: penso que é alguém que oferece soluções, como se estivesse a reconstruir algo. José Luís Carneiro inicia turnê pelo país em procura de um amplo campo democrático. O líder do PS dá início a uma nova volta nacional para preparar o programa eleitoral do partido, realizando sessões para militantes e outras para as forças vivas de cada região. Quais são os principais desafios futuros para as relações transatlânticas na Conferência de Segurança de Munique? Escuta aqui uma nova reflexão de Nuno Rogério sobre a intricada natureza das alianças ocidentais e os desafios políticos da atualidade. Trump revela 5 mil milhões do Conselho de Paz para Gaza. O anúncio foi feito por Donald Trump na plataforma Truth Social. A cidadania é definida pelo espaço público. Salvador Rueda argumenta que o modelo urbano vigente não conseguiu controlar o automóvel, privando os residentes de uma grande porção do espaço público. Ele introduziu a ideia dos superquarteirões. Susana Coroado, a transparência total no caso Spinum Viva é inexistente. Em conversa com o Expresso, Susana Coroado, investigadora e ex-presidente da Transparência Internacional Portugal, aborda o seu novo livro Transparência na Vida Pública, lançado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos.